Olá a todos, muito boa noite, bem-vindos à Vira do Minho TV. Estamos aqui nos Passos do Concelho de Vira do Minho, onde vamos estar à conversa com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, António Cardoso, que nos vai falar um pouco sobre esta semana que passou, desde a atividade municipal, desde o estado Covid-19 no Concelho. Muito boa noite, Sr. Presidente. Vira do Minho está neste momento a passar por uma nova fase de Covid-19. Como é que estão os casos no Concelho? Boa tarde, Paulo Magalhães. Boa tarde também para todos os ouvintes da Vira do Minho TV, telespectadores. E desde já espero que se encontrem bem e encontrarem-se bem. E isso que eu estimo e desejo é que se encontrem de saúde e, acima de tudo, também que vão resistindo à questão da doença da Covid-19, que é aquilo que particularmente nos preocupa a todos, os virenses, a toda a comunidade, e que neste momento nós nos centramos mais em termos de atividade e também de controle e de medidas de apoio e de combate a esta pandemia. Bom, Paulo Magalhães, vamos começar então por fazer uma análise aqui do Concelho de Vira do Minho, que felizmente tivemos a notícia que dos 14 concelhos do Distrito de Braga, apenas Vira do Minho e também Terras de Douro, aqui o nosso concelho ao lado, ficaram de fora daqueles países com maior risco de contágio do distrito e do país, que a nós nos satisfez, Executivo da Câmara, Proteção Civil Municipal e certamente a todos os vieirenses, mas que não é motivo para nós baixarmos a guarda, nem para deixarmos de nos mostrar preocupados com a disseminação deste coronavírus. É evidente que neste momento temos 29 casos ativos aqui no Concelho de Vira do Minho, 29 casos que, estando ativos, têm da parte dos familiares e dos contactos diretos e até alguns indiretos, um acompanhamento permanente por parte da Proteção Civil Municipal e também por parte das autoridades de saúde, nomeadamente a Delegação de Saúde, que vai acompanhando e em colaboração, agora sim, podemos dizer e agradecer às entidades de saúde a colaboração que têm dado ao município e à Proteção Civil Municipal, porque assim será certamente mais fácil para todos nós trabalharmos conjuntamente e termos melhores resultados naquilo que é esta luta contra um inimigo que não conhecemos, mas que sabemos que existe e está bem próximo de nós. Portanto, dizer que temos estes casos ativos e que nos preocupam e estão identificados, e as pessoas e familiares, amigos e pessoas diretamente ligadas com estes casos estão a ser rastreadas, acompanhadas e aconselhadas, e esperemos que também essas pessoas contribuam de uma forma muito positiva, que aliás têm contribuído. Eu tenho que agradecer a todos aqueles que infelizmente já foram contagiados com a Covid-19, de toda a colaboração que têm prestado com a Proteção Civil Municipal, todas as informações que têm dado, toda a colaboração que têm prestado, e certamente que eles já reconhecem e sabem que a Proteção Civil Municipal apenas está neste processo com a única intenção, que é de os ajudar a eles em primeira mão e depois também ajudar os familiares, os mais próximos e de resto toda a comunidade vieirense. E portanto esta é a situação atual. Paulo, destes 29 casos ativos temos 3 pessoas internadas, felizmente até o momento que eu tenha conhecimento nenhuma delas em estado muito grave e portanto vamos esperar que recuperem e rapidamente, bem como todos aqueles que estão ativos e positivos neste momento, que brevemente deem negativos para que consigamos baixar este número também aqui no nosso concelho e continuemos de fora daquele mapa muito restrito dos municípios que não estão, digamos, com o número, com aquele rácio que foi identificado pelo Governo e pela DGS como um número preocupante e sobre o qual serão estados concelhos de risco na questão do contágio. E, portanto, neste momento estamos satisfeitos com o resultado que temos aqui em Vira do Minho, mas isso motiva-nos a trabalhar cada vez mais e mais e não baixar a guarda e aconselhar todos os vieirenses a saírem só das suas casas quando estritamente necessário, porque estas 2-3 semanas serão muito decisivas, não só para baixarmos estes números de contágios aqui em Vira do Minho,
mas também e acima de tudo para continuarmos dentro do possível com a normalidade que nós vamos tendo nas atividades, todas as atividades, quer económicas, quer de serviços aqui no Conselho, para que consigamos ter um Natal dentro do possível com alguma felicidade e com alguma alegria para que nós consigamos enfrentar o futuro que se aproxima e que nós estimamos que nesta questão desta luta que vai ser um pouco difícil. E, portanto, é nesse sentido que dou o ponto de situação. Não sei se tem mais alguma questão que me queira fazer diretamente sobre esta questão. Gostaria de lhe perguntar desses 26 casos que estão aqui no Conselho, porque referiu que 3 estão internados. Esses 26 casos já houve pedido de ajuda ao município? Claro que sim, nós temos ajudas diversas, ajudas na questão de fazer os testes, o diagnóstico dos nossos testes que o município dispõe, dos testes sorológicos, e que tem dado muito jeito para fazer uma pré-análise da situação familiar ou daqueles grupos de risco de pessoas que tiverem contágio com pessoas infectadas, bem como temos, inclusive, já testes de Zaragatoa, mas que esses testes, apesar de os termos, terão que ser feitos por profissionais de saúde e que também temos recorrido a enfermeiros para, muito excepcionalmente, e a única vez que recorremos foi num dos lares que nos pediu 2 destes testes e que, felizmente, depois de feitos, deram negativos. E, portanto, só para dizer que a esse nível nós estamos disponíveis no apoio logístico, nomeadamente de transporte, de medicação, e também temos sido muito procurados pessoas que tiveram, de certa forma, alguma ligação com os casos que deram positivos para tentarem fazer os testes de Zaragatoa o mais rapidamente possível através da Direção-Geral de Saúde. E temos ajudado, aconselhado e, felizmente, temos tido bons resultados e têm sido feitos esses testes rapidamente. Mas, Paulo Magalhães, nós estamos disponíveis para tudo. Eu digo aqui a todos que nos estão a ver e ouvir que eu já o tinha dito na primeira fase aos seus presidentes de junta e volto a repetir, nós damos prioridade absoluta ao bem-estar da comunidade vieirense, a todos eles que nos procuram. E, como damos prioridade ao seu bem-estar, para nós, primeiro, é que não fiquem infectados pela Covid-19, que é aquilo que estimamos e desejamos, e depois também que a nenhum outro elemento do nosso Conselho falte medicação e alimentação. E, portanto, nesse aspecto, todos os pedidos que nos cheguem a propósito de medicação, de alimentação, de transportes ou outros apoios que nós entendemos que são elementos básicos de saúde pública e também do bem-estar da comunidade, certamente que o município estará disponível para ajudar e colaborar com todos. Nós temos algumas ocupações temporárias de voluntariado que, apesar de nós termos muitas atividades encerradas, mas não temos negado esse voluntariado às pessoas que nos procuram, porque muitas vezes sentimos que esse voluntariado é necessário para as pessoas terem também alguma ocupação, é necessário porque em termos financeiros dá alguma ajudinha também em termos do agregado familiar e, portanto, o município estará sempre disponível para colaborar e atento àquilo que se vai passando no nosso concelho. Recentemente teve uma reunião da Proteção Civil Municipal devido ao aumento de casos, presumo também, de Covid-19 no distrito, e sendo Vieira do Minho e Terras de Ouro os únicos 2 municípios do distrito que não está em confinamento parcial, está Vieira do Minho preparado para, se for o caso disso, voltar a um confinamento? Está o município preparado e que situações foram hoje abordadas nessa reunião distrital da Proteção Civil? Bom, Paulo Magalhães, esta reunião da distrital da Proteção Civil foi alargada e, portanto, além dos 14 municípios que compõem o distrito, estavam representadas outras entidades desta Proteção Civil, nomeadamente a saúde, a área da educação, das infraestruturas e outras que compõem a Proteção Civil. E, portanto, primeiro também fizemos um balanço daquilo que foi a época de incêndios e a área ardida do distrito e fiquei muito satisfeito porque Vieira do Minho, que em anos anteriores era sempre daqueles que há alguns anos que tinha a maior área e o maior número de ignições de incêndios e depois maior número de área ardida, felizmente verifiquei que estamos ali sensivelmente a meio da tabela dos municípios que a nós nos satisfaz, registramos com satisfação porque começamos a colher os frutos da prevenção, proteção
e também do combate imediato nas ignições que vão surgindo no Conselho. E, portanto, falou-se disso, e depois falamos também da situação atual da Covid-19 no Distrito, e de facto, como disse o Paulo e bem, apenas Vira de Minho e Terras de Douro não estão num estado tão gravoso como os outros colegas dos outros concelhos. Em todo o caso, Vieira do Minho e Terras de Douro, que estamos próximos uns dos outros, mas estamos próximos com os concelhos com maior fator de risco e que a nós nos preocupa, como é óbvio, e portanto falou-se disso, falou-se das medidas que devíamos adotar e consertar com todos os elementos da Proteção Civil, que também tinha elementos da RS Norte, da Saúde, elementos de delegação de saúde, diretores executivos dos ACES, e que também estiveram presentes nessa reunião, como outras entidades importantes neste combate a esta doença, e que, para consertar algumas posições, determinar quais eram, digamos, as medidas do imediato que podíamos tomar e que poderíamos contar com os hospitais e os hospitais de retaguarda, e com os privados, e com a interligação entre todos os setores. Também se falou disso, e depois falou-se de algumas medidas práticas e particulares de cada concelho. E então referi precisamente aquilo que estavam a fazer aqui em Vieira do Minho, que era o trabalho que a Proteção Civil está a fazer, conjuntamente com os outros elementos, as outras instituições e com as próprias pessoas, a população, para que pudesse eventualmente também isso servir de exemplo para outros concelhos e para tentar fazer um trabalho tal e qual estamos a fazer aqui no nosso concelho. Dessa reunião saíram algumas orientações muito claras. Saiu dito que da falta de recursos humanos na área da saúde, que é uma situação que nos preocupa a todos os elementos da Proteção Civil, a falta de articulação que, apesar de agora existir mais presencialmente e de confiarem mais nos municípios, nos autarcas, como são os agentes que estão mais próximos das populações, para dar aqui um contributo importante na questão do controle e da prevenção e até no combate, ajudando naquilo que for necessário. E falou-se também, digamos, que nas situações de retaguarda que poderiam ser ativadas conforme a evolução dos casos e da necessidade. Portanto, correu muito bem a reunião nesse aspecto. Também se deram alguns aconselhamentos às instituições e às organizações que estão nesta luta, nomeadamente os hospitais, os centros de saúde, também as proteções civis nos seus concelhos e a distrital, e que, de certa forma, vamos continuar a trabalhar conjuntamente, a trocar informação entre todos, para, de facto, termos uma ação mais rápida, mais célere e, acima de tudo, mais concreta e objetiva naquilo que é necessário, que é controlar e combater, digamos, o avanço deste coronavírus aqui no nosso território. As situações de retaguarda aqui no Conselho estão ativas e preparadas caso seja necessário utilizá-las? Com certeza que sim. Nós temos disponibilizado um total mais de 30 camas aqui no Conselho para poder, de facto, fazer essa retaguarda em termos de espaços, em termos de recursos humanos, como é sabido, terá que ser depois a direção distrital da Segurança Social e também, digamos, o nosso ACES através dos profissionais de saúde, que eu desde já agradeço aqui aos profissionais de saúde aqui do Conselho, que têm feito um excelente trabalho nesta questão do combate ao coronavírus e à Covid-19, e que, estando todos organizados, todos preparados e todos a trabalhar em conjunto, poderemos de facto fazer mais e melhor. É isso que nós apelamos nesta reunião de trabalho da Proteção Civil Distrital. Estou em crer que vamos ser ouvidos pelas entidades que coordenam a área social e a área da saúde, para que de facto possamos fazer um trabalho melhor, porque também o trabalho de confinamento e o trabalho que nós vamos fazendo, e até porque todos os distritos de Braga, todos os concelhos do distrito de Braga, peço perdão, têm os seus planos de emergência ativos e, portanto, os autarcas podem tomar medidas mais restritivas quando entenderem que é oportuno e necessário para travar o avanço e a disseminação deste coronavírus. Uma dessas medidas será o fecho das feiras, por exemplo? Por exemplo, nós, para já os autarcas, apesar de Vieira de Minho não estar sujeito a esta restrição, porque estamos, felizmente, como um concelho não de maior risco, mas mesmo que estivéssemos, os autarcas decidiram para já manter, enquanto o Governo e a Administração Central não encerrar os espaços comerciais e os espaços fechados ao público,
para vendas, não faz qualquer sentido de encerrarmos o espaço de feiras semanais ou diárias, o que quer que seja, abertas no espaço aberto ao público, sim senhor, mas o espaço aberto, arejado e cumprindo as normas de distanciamento que a DGS aconselha e também a Proteção Civil Municipal aconselha, não faria sentido o encerramento das feiras nesta fase. E como tal, Vieira de Minho também, neste momento continuamos com a ideia de manter a feira semanal em aberto. Claro está que numa situação extrema em que a situação pior consideravelmente que a gente espera e deseja que não aconteça, aí certamente sim, teríamos que tomar a atitude do encerramento também da feira semanal. Estando desde o início da pandemia, há cerca de mais pouco de 6 meses, a economia local a sofrer com esta situação pandémica, o município lançou várias medidas para ajudar o comércio e a indústria local. Estão preparadas mais medidas para a situação que estamos a viver neste momento? Não, Paulo Magalhães, neste momento as medidas estão em curso e ainda estão algumas ativas, que é a questão do pagamento a metade, a 50% aos tarifários domésticos em termos de água, saneamento e resíduos sólidos até ao final deste ano vai se manter. Também a isenção para os espaços comerciais, nomeadamente restaurantes e cafés, até ao final do ano também se vai manter, com isenção total destes tarifários. Também isenção de pagamentos das esplanadas e ocupação dos espaços públicos se vai manter até ao final do ano e, portanto, digamos que até ao final do ano o município não pensa fazer outras medidas que senão aquelas que já tomou. Contudo, aquilo que dizíamos no início desta pandemia e continuo a pensar o mesmo, é sem dúvida a construção civil que vai segurar a nossa economia local aqui no Concelho de Vieira de Minho e certamente até no país. Porque já deu para perceber que o turismo sofreu um grande revés e uma grande baixa em taxas de ocupação, excepcionando alguns concelhos e que felizmente Vieira de Minho entrou nessas exceções porque Vieira de Minho teve uma ocupação turística na época alta, que é a partir de junho, como nunca, e portanto fomos dos concelhos mais procurados no país para fazer turismo e ainda continuamos a ser, mesmo nesta época que já começa a ser época baixa, e portanto eu continuo a dizer que o setor da restauração e dos cafés será o mais afetado, depois o de serviços e certamente também a agricultura, os nossos criadores também serão afetados com esta doença, com o coronavírus, mas eu continuo a dizer que a construção civil nos vai safar e a propósito de construção civil posso dizer que o próprio município neste momento está com um caderno de encargo de obras a executar ou a realizar muito brevemente até acima da média, portanto também nós vamos contribuir aqui o município para, ao nível da construção civil, manter os postos de trabalho ou até aumentar, quem sabe, aqui no Concelho. E, portanto, claro está que os outros setores vão ser um bocadinho mais afetados, vão ter mais dificuldades, por isso é que nós esperamos e desejamos que este combate a esta doença seja tão rápido quanto possível e que os resultados sejam muito positivos para tão rápido também quanto possível voltarem à normalidade possível, nomeadamente a restauração e os cafés e os serviços, de uma maneira geral também, para que possamos ter a economia normalmente a crescer, como aliás vinha a crescer, e agora já que estamos a falar em crescimento, deixe dizer que na área do turismo, se de 2018 para 2019 nós crescemos mais de 1 milhão de euros de receitas na área do turismo aqui no Concelho naquele ano, estou em crer que neste ano ainda superou esses valores, e estou em crer que podemos dizer que neste final deste ano 2020 as receitas do turismo no Concelho de Vieira de Minho pode ascender aos 4 milhões de euros, portanto que é dinheiro que vem para o Concelho de Vieira de Minho, vai potenciar a criação de riqueza, investimentos na área do turismo, depois quando há investimento na área do turismo, há investimento certamente na área da construção civil, da restauração, dos serviços e acima de tudo no número de postos de trabalho que se criam e certamente também vai servir para fixar mais população e em especial os nossos jovens aqui no Concelho, e é isso que nós trabalhamos no dia a dia, Paulo Magalhães, e que apesar desta pandemia estamos em crer que os números aqui em Vieira de Minho vão continuar a crescer na questão da oferta turística e também na criação de postos de trabalho nessa área. O senhor falou há pouco na isenção da restauração e similares. Essa isenção também irá abranger o comércio, a parte dos serviços e também o turismo, a parte turística? Não, a parte dos serviços, do comércio e dos serviços
apenas será abrangida naqueles casos em que tenham que encerrar por força da obrigação legal e que neste quadro agora não se aplica. Claro está que os restaurantes e os cafés não têm que encerrar por força legal, mas a redução é drástica, enquanto que nos outros serviços vão faturando, vão fazendo o seu negócio com reduções, é claro, não é? Mas no setor da restauração e dos cafés, de facto, a redução de clientes é brutal e, portanto, aí a Câmara tem que ter, para situações anormais, a Câmara também tem que ter medidas diferentes daquelas que teria que tomar para os outros setores. E, portanto, é nesse sentido que nós, compreendendo, de facto, as dificuldades desta área, da nossa economia, nós teríamos que tomar uma medida específica para esse setor e é isso que estamos a fazer e iremos manter até o final do ano e a partir daí iremos ver e analisar outras medidas que eventualmente podemos tomar. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela entrevista. Esta é a situação aqui em Vieira do Minho. Siga as nossas reportagens, faça like nos nossos vídeos, ser nosso fã na página de Facebook e ajudar à realização destas reportagens. They don't care, no, like I do. I've been waiting on